Peço muitas desculpas pelo atraso, pela aparente confusão aí no início. Espero que esteja tudo bem. Obrigada por virem, obrigada pelo percentual de gente que aderiu, muito bom. Então a gente vai. Eu sou a Cecília, eu sou da representação discente da pós-graduação em Direito, aqui da UERJ, junto com a Mariana Medeiros e a Juliana Cesar Alvim, e a Juliana vai vir aqui daqui a pouco também acompanhar junto com a gente. A gente, ao longo desse ano, a nossa gestão começou esse ano, né? Então, ao longo de 2013, com o estado insurrecional em que a cidade está, a gente tem tentado abrir essa via de diálogo, especialmente com a graduação, para fazer uma aproximação da pós com a graduação e explorar esse potencial de intervenção na realidade do direito. Então, ao longo desse ano de 2013, a gente tentou abrir um debate sobre a campanha de remoção no horto, trazendo militantes, advogados de fora, para falar aqui para os nossos estudantes da graduação e da pós. A gente também organizou um evento sobre feminismo e a Marcha das Vadias, sobre uma perspectiva do direito também, no início do ano. E esse debate que a gente vai ter aqui hoje vem um pouco nessa nossa diretriz de ouvir os anseios, né, das ruas, né, que as pessoas estão falando que estão aí postos, e as demandas até dos nossos próprios alunos de graduação da casa, que a gente abrir vias que não sejam só as vias dogmáticas do direito, né, mas ouvir essas demandas contra-hegemônicas, né, que a gente chama. Então, disso, até de contato com alunos da pós-graduação, com pessoas da militância de fora, é um debate que já vem aberto há muito tempo, mas mais do que nunca esse debate da respeitidade e militarização da polícia, inserido num debate mais amplo sobre os usos do direito no contexto de manifestações sociais, então os usos do direito pelo Poder Judiciário, pelo Executivo, mas essa demanda específica sobre a desmilitarização da polícia e um debate profundo sobre isso surgiu em vários dos nossos contatos com alunos da graduação, da pós e com o pessoal da militância, então a gente achou interessante abrir esse debate aqui. Que bom que vocês puderam vir. Muito obrigada. A gente tem um informe que o professor David Angelino não vai poder estar aqui com a gente hoje. Ele teve um imprevisto, mas a gente vai ter uma substituição excelente. Então, a gente tem aqui hoje com a gente a professora Vera Malagusti, que é professora visitante de Criminologia e secretária-geral do Instituto Carioca de Criminologia. A gente tem o professor Nilo Batista, que é professor titular de Direito Penal da UERJ, coordenador da Associação Latino-Americana de Direito Penal e Criminologia no Brasil, e presidente do Instituto Carioca de Criminologia, e o Eduardo Baker, que é mestre em Direito Criminal aqui pela casa, pela UERJ, e é advogado da Organização de Justiça Global. A gente vai fazer as falas entre 20 minutos e meia hora, se estiver tudo bem com os palestrantes. E aí no final a gente vai abrir, em vez de ficar fazendo perguntas depois de cada fala, vai abrir um momento único para o pessoal fazer as suas indagações, ansiedades, angústias e questões. Então é isso, gente. Obrigada. Vou passar a fala do Eduardo aí. Prazer, todo mundo. Queria estar dando para ver tranquilo? Queria primeiro agradecer a oportunidade. Um pouco inesperado. Estava vindo para cá assistir a palestra, me ligaram às 5 da tarde. Não sei se você pode falar, em vez de assistir, né? Então, é uma honra poder dividir a mesa com o professor Nilo, como orientador no mestrado, com a professora Vera, que é a minha banca de qualificação, a minha banca de defesa. E tentar debater um pouco esse tema da desmilitarização, que é um tema que apareceu um pouco mais na mídia nesses últimos meses, né? Mas é uma pauta já razoavelmente antiga, tanto dos movimentos sociais, quanto dos juristas e pessoas que pensam, né? O direito penal, o sistema penal e o poder punitivo. Em boa parte do que a gente tem visto no jornal, por exemplo, o tema de militarização costuma estar bastante ligado com a extinção da polícia militar. Desde junho, nesse contexto da violência, por parte da polícia, etc., a gente vimos algumas referências à extinção da polícia militar, fazendo referência, por exemplo, à colocação se não me engano, Noruega, na revisão periódica universal do Brasil perante a ONU e nesses outros espaços. Inclusive, a gente já tinha 2 PECs tramitando sobre o fim da polícia militar, que seriam PECs sobre a desmilitarização. Só que é importante a gente lembrar que o tema da desmilitarização, obviamente, que não se resume ao tema do fim ou da extinção da polícia militar, que por vezes acaba servindo como um mote interessante
Vai ver que boa parte dessas arbitrariedades são cometidas pela Polícia Militar, mas de forma alguma a gente poderia pensar que a desmilitarização se resolveria com a extinção da Polícia Militar. Como se esse fosse o único lugar no qual essa lógica militarizada estivesse fazendo parte do Estado. Não usaria o termo contaminando, porque a gente sabe que, infelizmente, essa forma de lidar com os conflitos sociais não é, muitas vezes, um defeito do Estado, mas é parte estruturante da sua forma de funcionar. Então, isso é um debate um pouco mais longo. E nessa discussão, a gente teve mais recentemente a PEC 5.051, do senador Lindbergh, que tentou, de alguma forma, estender um pouco mais esse debate. A PEC tem seus problemas, mas a gente pode pensar que ela tentou, na medida do possível, estender esse debate da militarização para além da questão do fim da polícia. E tem um tema especialmente importante dentro da PEC, que é um tema que é difícil de conseguir avançar, que é o tema da ouvidoria externa da Polícia Militar. Só para introduzir um pouco o tema, eu falo aqui não como acadêmico, mas como advogado de direitos humanos. Então, o meu tema aqui não é debater, por exemplo, o protocolo de atuação da Polícia Militar, que é uma coisa para a qual as organizações e os acadêmicos são chamados, por exemplo. Vocês estão reclamando de como a polícia está atuando, isso não aplica um protocolo para a gente de como a polícia deveria funcionar. Esse não é o meu papel, como advogado de crítica que eu faço, e não é esse tipo de debate que eu vou fazer aqui. Não se trata de dizer para a polícia como ela tem que funcionar, por meio desse debate, mas tentar criar mecanismos, instituições que poderiam possibilitar o controle de mão da polícia para que ela... É sempre complicado falar em uma polícia democrática ou cidadã, eu não creio que seja possível, nesse contexto atual pelo menos, mas reduzir na medida do possível o grau de irracionalidade e arbitrariedade cometido pelo poder punitivo através da Polícia Militar. O tema da ouvidoria externa e a gente tem isso em alguns espaços. A gente tem uma ouvidoria, da Polícia Militar em muitos estados, no caso do Rio de Janeiro. A gente tende a, nesse debate, então, esse debate não existe na polícia, Você tem o tema da ouvidoria externa da Defensoria Pública, ouvidoria externa do Ministério Público, etc. E no tema da polícia tem sido um debate complicado. O tema do corporativismo na Polícia Militar, na Polícia Civil, nas polícias gerais, ele dificulta muito que a gente consiga ter uma entrada mais direta, uma ingerência mais direta nesse tema do controle externo, que está muito ligado com esse tema da desmilitarização. Da medida em que a forma de pensar ou de se estruturar a Polícia Militar, em parte pela sua hierarquia militar, etc., fomenta uma maneira de se defender desse tipo de postura como se fosse uma acusação, uma tentativa de desestruturar. Você vai ver, por exemplo, uma sensibilidade ao menos um pouco maior para esse debate junto com os praças, por exemplo, que são as pessoas que não estão mais acima da hierarquia militar e acabam sendo um pouco mais sensíveis nesse tipo de proposta que tenta quebrar um pouco a estrutura militar. E por que o tema do ouvidor externo é tão importante para nós? Porque é uma forma de você criar um espaço, não propriamente um espaço de diálogo com a polícia, embora funcione com isso também, mas um espaço, sobretudo, de tentativa de controle e de andamento de denúncias. A gente sabe que as instâncias internas da polícia, que supostamente faria esse tipo de controle, como, por exemplo, a corregedoria, como, por exemplo, a promotoria, o próprio Ministério Público que atua no controle da polícia, a ouvidoria, que não é externa, e outros mecanismos, acabam estando muito viciados dentro da própria lógica da Polícia Militar. Dificilmente você tem um tipo de encaminhamento concreto em relação às denúncias. Você consegue ter algum tipo de encaminhamento em casos como, por exemplo, o caso do Amarilo. Porque o caso alcançou uma comoção social, ele acabou virando um símbolo de uma luta bem maior, isso que faz com que, no caso do Amarilo, por exemplo, aconteça a prisão, por exemplo, dos supostos torturadores. Digo supostos porque ninguém foi condenado ainda, então a gente não pode chamar ninguém de torturador ou do que quer que seja, até onde não seja julgado. E outro tipo de iniciativas, como supostamente parece que as coisas estão caminhando. Nas centenas de outros casos que a gente denuncia cotidianamente para a polícia, esse tipo de postura não vem acontecendo. Nos parece, enquanto organização de direitos humanos, que a criação desses espaços como ouvidor externo poderia fomentar lógicas dentro do Estado com que esse mecanismo de controle funcionasse um pouco melhor. A gente sabe que não é só a polícia que é uma caixa preta, diversas instituições do Estado também são caixas pretas para a população, mas esse seria um lugar no qual a gente poderia apostar para algum tipo de transformação. Além do tema do ouvido externo do projeto de lei, tem um debate
que é um pouco mais complicado, mas que teria a ver também com o tema de militarização, que é a parte de formação das polícias. Que a gente ouve muito por parte de alguns membros intelectuais que pensam a segurança pública de outras pessoas, que um dos grandes problemas da Polícia Militar seria a falta de formação nos primeiros anos, na formação inicial, por exemplo, formação do prazo. Então, uma forma de você poder solucionar esse tipo de problema seria, por exemplo, dar curso de direitos humanos para a polícia. É uma coisa que já é feita, por exemplo, no Rio de Janeiro, nos outros estados. Você faz parte da formação da polícia no curso de direitos humanos. E se debate da formação, muitas vezes é colocado como uma panaceia. O problema da nossa polícia é que a nossa polícia é mal formada, então se a gente formar a polícia bem, o problema se resolverá. Porque o problema está intrincado, por exemplo, em quem já está lá há mais tempo. Então, se pegarmos pessoas jovens que acabaram entrando na polícia e colocarmos uma formação humanizada, o que quer que signifique esse termo formação humanizada, que está ficando muito claro, o problema da violência policial tenderia a resolver ou a diminuir. O caso Amarildo, para voltar ao caso emblemático, mostra que, fazendo uma expressão popular, buraco um pouco mais embaixo. Os supostos torturadores do Amarildo eram policiais do começo de carreira, policiais do PT, e seriam exatamente esses policiais que estariam atuando sem um contato mais próximo com quem está na corporação há mais tempo, teriam passado por essa formação mais humanizada e, portanto, estariam supostamente livres desse problema da Polícia Militar, que seria um problema histórico, mais ligado a quem está na corporação há muito tempo. Eu digo isso não porque a formação não sirva para nada, mas para a gente problematizar a ideia de que a desmilitarização da polícia passaria principalmente por parte de uma formação mais humanizada, que é um debate que vocês vão ver acontecendo razoavelmente, e eu acho que tem que ser visto com algum pé atrás, pelo menos. Em parte, porque temos muita gente ganhando dinheiro com essa parte de formação de policiais, e muita gente interessada que isso continue acontecendo, que isso continue acontecendo dos modos que vem acontecendo. Eu acho que a gente tem que ver com uma certa cautela, não que não tem que formar a polícia, mas não pensar que essa é a forma de solucionar o problema. Tentando então sair um pouco do tema da polícia militar, já que essa ideia da desmilitarização da polícia, como eu disse no começo, não pode passar para a ideia de extinção da polícia militar, uma solução de tudo. E depois tem muito tempo. Qual o plano que a gente vai ter em outros espaços, por exemplo? Eu litigo principalmente no sistema interamericano e principalmente na parte do sistema prisional. Minha principal atuação como advogado é essa. O que a gente vê no sistema prisional, por exemplo? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conhecer uma prisão por dentro. Eu espero que tenham tido. Espero que não condenados também. Mas como conhecer um pouco aquele espaço que é importante para todo mundo que atua no direito. Qual é um debate que a gente tem? Uma dificuldade que a gente tem durante com a figura do agente penitenciário. Se eu conversar, por exemplo, com um interno que foi vítima de violência por parte do agente penitenciário, ele costuma se referir ao agente como policial. O agente não é policial, pelo menos supostamente não é policial. Só que ele se refere ao agente penitenciário como policial porque o agente penitenciário se porta como policial fosse, não no bom sentido, se é que existe no bom sentido dessa palavra, mas nessa ideia de controle. Porque a lógica de funcionamento do sistema penitenciário é uma lógica muito próxima também do que tem do lado de fora. E nesse tema do penitenciário, ou da demanda da atividade penitenciária, a gente vai ter, por exemplo, agora uma proposta que já tem um tempo, na verdade, para porte de arma para agente penitenciário. Esse é um tema que pode parecer um pouco distante do tema de militarização, mas acreditamos que, muito pelo contrário, é um tema que está muito próximo. Tem uma tendência a uma militarização de todos aqueles que trabalham na segurança pública. A polícia já é militarizada, e temos outros agentes, como a Guarda Municipal, por exemplo, os agentes penitenciários, que são também agentes do sistema penal, que parecem estar buscando cada vez mais, parecem buscar pela sua militarização. Por que seria muito complicado você ter um agente penitenciário no porte de arma? Atualmente, não sei como funciona no Rio de Janeiro, minha experiência é mais em Rondônia e Pernambuco, onde eu atuo. O policial, o agente penitenciário, ele
não tem a arma não pertence ao agente penitenciário. Então, quando ele sai do presídio, ele teria que, eu acho que o verbo que eles usam é cautelar a arma, que é deixar a arma na unidade. Isso acontece? Isso não acontece. Geralmente, ou em boa parte dos casos, o agente penitenciário leva essa arma para casa para trabalhar com segurança privada, como muitos dos nossos policiais fazem, por sinal. A partir do ponto que ele vai conseguir conquistar esse porte de arma, temos o quê? Temos um fomento dessa lógica militarizada de controle policial do espaço público, sobretudo, que é uma parte da segurança privada muito importante. E você está dando espaço, dando margem para que essa forma de funcionamento social siga adiante. Infelizmente, o nosso governo não se posicionou firmemente contra essa proposta do penitenciário. Pelo contrário, parece que a coisa está caminhando, passo adiante, mas está caminhando. E vamos ver o que acontece. Mas o governo federal, até o momento que seria a instância que deveria se pronunciar contra esse tipo de medida, não tem feito isso, como não tem tido uma postura mais ativa em relação ao desse sistema de militarização em geral. O governo federal tem sido muito omisso em relação a isso e gostaríamos que ele fosse um pouco mais ativo, mas parece que aqui nada tem sido em outra direção. A Cecília comentou o tema dos protestos. Temos recentemente a declaração do ministro Cardoso, a respeito da federalização da investigação dos atos de vandalismo, entre aspas, que é uma categoria criada pela mídia genérica, são os atos de vandalismo, e que eu acho que se expressa uma tendência preocupante do governo federal, que se estava antes implícito, eu acho que tem sido feito mais explícito nos últimos tempos. E a mesmo debate com a Guarda Municipal. Aqui no Rio de Janeiro, temos a tristeza de ter sido talvez um dos pioneiros de militarização da Guarda Municipal, com a sua tropa de choque para combater os camelôs. Isso é algo relativamente antigo, que infelizmente não vem acontecendo com uma certa regularidade, mas que um outro exemplo de militarização das forças que não seriam forças de segurança, mas que acabam se tornando forças de segurança nesse contexto urbano atual. A Guarda Municipal, supostamente, pela Constituição de 88, não seria responsável por funções de segurança. Seria para guardar praças e monumentos, fazer um tipo de papel muito distinto do papel de força de segurança. No Rio de Janeiro não é incomum você ver um guarda municipal, por exemplo, prendendo um menino de rua que supostamente teria cometido delitos e encaminhando para a polícia ou encaminhando para onde ele acharia pertinente. Esse debate em relação à militarização do guarda municipal, até o momento, nos parece que estamos perdendo. Na PEC do senador Lindenberg, por exemplo, trata-se da Guarda Municipal também, e me parece que pelo texto fica dentro da concepção de força de segurança, o que eu acho extremamente preocupante. Ainda que a Guarda Municipal, em boa parte dos casos, não atue formalmente como força de segurança, mas atue na prática como força de segurança, a partir do ponto que você oficializa isso, você abre margem para uma atuação ainda mais arbitrária, violenta e complicada por parte da Guarda Municipal, que, por exemplo, até o momento, no Rio de Janeiro, não tem porte de arma letal formalmente. A gente sabe que na prática as coisas são um pouco mais complicadas, mas olhando no papel, eles não têm direito a porte de arma. Para falar um pouco da nossa experiência em debater esses temas, nossa experiência justa global, nos espaços onde a gente atua, a gente trabalha mais com vigilância internacional e um pouco de incidência interna também, mas principalmente em vigilância internacional. O debate sobre a militarização da polícia militar, da sociedade, aí o termo pode variar um pouco dependendo da concepção de cada um, tem sido mais ou menos debatido nos espaços internacionais. Geralmente não é feito esse debate com esse nível de relativo detalhamento sobre como funcionaria a Guarda Municipal, a gente penitenciária, é um debate feito de uma forma um pouco mais ampla, mas um debate que veio acontecer. Essa recomendação que eu citei da Exemplo Periódico Universal foi uma proposta feita por organizações da sociedade civil e por uma das delegações ao Brasil nessa última Exemplo Periódico Universal do Brasil perante a ONU. Já tivemos outras falas, por exemplo, da relatoria, do relator especial para a execução sumária da ONU em relação à execução sumária no Brasil. Já foi feita uma visita ao Brasil por esse relator, e ele emitiu um relatório tratando especificamente do tema dos autos de resistência, que é um tema importante, bastante importante nessa militarização. A gente já tem uma resolução ou diretiva da Secretaria de Direitos Humanos solicitando que essa forma
de autuamento por parte da polícia seja extinta. A gente tem tramitando no Congresso algumas medidas nesse sentido, mas a gente também, claro, tem que ter muito claro que o fato de acabar o documento auto-resistência um pouco resolver o problema, mas há uma dessas leis, projetos de lei, eu não vou lembrar agora exatamente o nome, além disso, propor que acabe essa ideia de auto-resistência, ou se não me engano, em São Paulo, a resistência civil de morte, que não é do termo exato, obrigue também que todos esses casos sejam investigados como se fossem casos de homicídio. Você não teria como ponto de partida a legitimidade da atuação policial, e sim, mas como ponto de partida a ideia de que a polícia matou alguém, você teria que primeiro investigar para então verificar se seria um caso ou não de legítima defesa, ou estado de necessidade, dentro das categorias clássicas do direito penal. Um projeto de lei importante, e esse tema já foi razoavelmente debatido na esfera internacional. Já tivemos alguns pronunciamentos da ONU nesse sentido, só que a gente tem visto uma resistência muito grande por parte do governo federal e estadual, e em parte por causa da força do lobby dos policiais e das forças de segurança, para impedir que esse debate vá adiante. A gente, nos parece que esse momento atual, que a gente consegue, por exemplo, encher um auditório desse com esse tema, é um momento que o tema fica mais em evidência, a gente consegue talvez impulsionar um pouco mais as temáticas. Se fosse fazer um debate sobre desmilitarização das polícias, por exemplo, há 4, 5 anos atrás, onde esse debate já existia, estava presente na mídia, talvez não tivéssemos tantas pessoas aqui. Eu acho que esse momento não serve para a gente poder pensar isso, que a gente pode atuar mais concretamente. Ainda no tema da atuação internacional, a gente teve uma tentativa de incidência no sistema interamericano, aí especificamente em relação ao tema dos protestos. Mas tentando focar um pouco no tema da detenção arbitrária e no tema da violência policial. E no tema da violência policial contra os protestos, no tema que a gente tentou debater, mas tem sido um pouco difícil, é o tema do uso de arma letal e arma menos letal. Né? O termo arma não letal, acho que nos últimos meses já se provou um tema falacioso, já que pessoas morreram em decorrência dessas armas menos ou não letais. E esse é um debate que a gente tem tido mais dificuldade, porque o protocolo, o suposto protocolo, nesse tipo de atuação, seria exatamente pelo fomento ao uso das armas não letais. Então, em caso de contenção de estupros de grande monta, eu não lembro o termo, tem um termo técnico da polícia para isso, seria recomendado o uso de munição não letal. O que a gente assistiu em São Paulo, por exemplo? Em São Paulo, a polícia militar, no primeiro momento, falou que ia parar de usar munição não letal, tentaria fazer outra forma de controle, e segundo a polícia de São Paulo, essa tática teria falhado, ou seja, voltariam a usar arma não letal. Por que essa tática teria falhado? Não fica muito claro, pelo menos fica muito claro do nosso ponto de vista, mas através desse argumento eles disseram que então voltarão a usar a munição não letal, e no Rio de Janeiro a munição letal nunca deixou de ser utilizada. Inclusive temos alguns relatos de uso de munição letal. Que seria um outro ponto importante nesse debate da desmilitarização, a partir do ponto de que, na medida que você vai tentar pensar controle de multidão por parte da polícia, o uso desse tipo de armamento acaba funcionando como uma liberalidade para a polícia atuar como ela achar mais conveniente. Ainda tem 10 minutos. Você pode acabar Até pouco. Mas ainda, e para pensar um pouco o que a gente pode fazer um pouco em comprovação de direitos humanos nesse debate sobre desmilitarização. Há uma demanda por parte do Estado, muitas organizações se aproximam do Estado para debater soluções para a segurança. Isso deve ser feito com muita cautela, a partir do ponto que não parece que a postura do Estado tem sido uma postura de vamos debater para chegar a um ponto relativamente comum. Tem sido uma postura em boa parte dos espaços de legitimação da atuação que já está pré-determinada. Os protestos, um exemplo, mas temos outros temas no qual isso pode ser feito. A academia também é chamada a cumprir um papel nisso, e a academia, boa parte dela, tem cumprido uma função complicada nisso. A gente teve uma fala, por exemplo, recentemente, de uma antropóloga aqui do Rio de Janeiro, em relação aos temas um tanto quanto complicada, ao falar dos temas, sobre a questão dos black blocs, né? Como deveria funcionar a questão dos black blocs
e a acusação de que esses grupos estariam fomentando, aí não é fala dela, fala de uma outra professora de filosofia, estariam colaborando para a fascistização ou fascistização da política. Isso significa que a academia tem cumprido, e aqui temos bons exemplos de pessoas que não cumprem essa função, pelo contrário, mas a academia tem cumprido uma função muito complicada e legitimadora, não só da militarização, mas como do genocídio praticado pelas forças de segurança de maneira geral. Eu acho que é o nosso papel, falando como acadêmico, nosso papel como estudantes de direito, tentar fazer com que esta não seja a fala principal da academia em participar desse debate, mas ao mesmo tempo que nós não permitamos que a polícia e o Estado sirva-se desse suposto saber teórico para legitimar suas práticas, que é o que eles têm feito com uma certa regularidade. A maioria dos filhos querem ser estudantes de direito, pelo que eu tenho verdade por parte da graduação, e vocês têm um papel muito importante nessa discussão para tentar fazer com que o pensar a segurança pública ou pensar o sistema penal não seja capturado por esse senso comum midiático e estatal, atualmente, infelizmente, o senso comum midiático também estatal, que pensa que a forma de você poder lidar com problemas sociais é, desculpa o termo, mas descendo cacete na juventude, sobretudo na juventude negra e pobre das grandes cidades. Esse é o meu voto de confiança e eu espero que vocês, todos nós que atuamos nessa área, possamos colaborar para frear um pouco essa sanha punitiva que tem tomado conta do Estado e, infelizmente, de boa parte da nossa sociedade. Obrigado. Obrigada, Eduardo. Antes de passar a palavra para a professora Vera, eu queria só dar 2 informes. Um é, tem muita gente, né? A gente tem bastante espaço aqui, então sintam-se livres para subir as escadas e ocupar essas cadeiras aqui que estão livres, os degraus. A gente não precisa ficar aí no fundo, não. Podem sentar aqui na frente se vocês preferirem. Vamos horizontalizar o espaço, então podem ocupar. O outro informe é sobre os certificados para o pessoal da graduação. O meu amigo Marco Alexandre, que está com a minha bolsa, ele vai circular aí uma lista de presença. Então, se vocês puderem, para quem quer certificado de participação para as horas, colocar nome e e-mail, depois a gente vai fazer uma força-tarefa aí para o CAL, o Centro Acadêmico da Graduação, para a gente emitir esses certificados. Agora eu passo a palavra para a professora Vera Malaguti. Bom, para mim é um prazer estar aqui junto com a juventude, novos guerreiros que estão entrando aí nesse fronte, Eduardo, Fernanda, Cecília, sempre um prazer renovado estar aqui com o meu querido companheiro, né? E agradecer aí a presença maciça de vocês, como disse o Eduardo, né? Mostrando como esse tema é um tema candente, né? Bom, eu sou uma ex-socióloga, sabe que os ex são sempre os piores, né? Ex-alcoólatra, ex-independente, ex-padre, ex-comunista, tudo. Então, como ex-socióloga, eu sempre procuro ir para a história, né? Eu acho que quando a gente abre uma perspectiva, principalmente na longa duração, na história da polícia, eu acho que a gente pode encontrar caminhos, ou tentar encontrar caminhos, né, diferentes desses que tem nos levado. Bom, o Walter Benjamin, que é um filósofo marxista, foi um filósofo marxista que se suicida cruzando os Pirineus, fugindo do nazismo, né, depois de muitos combates, ao contrário de Carl Schmitt, que vira o grande jurista do Terceiro Reich. Ele falava da polícia como numa mistura quase alucinante. As duas espécies de violência, fundadora e conservadora, se encontram presentes no coração dessa instituição do Estado moderno. Então, Walter Benjamin se refere à polícia dessa maneira, ali naquela ambiência em que a grande polícia autônoma, né, eu lembro que uma vez o nosso governador, cheio de orgulho, ele dizia que ele tinha o maior orgulho que a polícia do Estado do Rio de Janeiro era uma polícia completamente autônoma, que ninguém indicava, a classe política não indicava. Aquilo me deu um arrepio, porque a história da autonomização das polícias, do poder político, do poder judiciário, onde é que a Gestapo na Alemanha nazista é o principal exemplo moderno disso. Então vamos pensar que o Benjamin está falando disso nesse momento histórico. Bom, a Gislene Neber vai trabalhar, eu acho que é uma das maiores historiadoras do direito brasileiro, ela vai trabalhar
o modelo inglês, né, da polícia que é estabelecido no século XIX e como o Brasil absorve o modelo ibérico, né? Enquanto o modelo inglês de polícia seria um modelo de tolerância, inclusive as casas de prostituição até hoje são conhecidas como casas de tolerância, porque aquele modelo de polícia inglês, que eu nem estou defendendo especificamente, mas estou dizendo que é outro modelo, não tinha a ilusão que o modelo ibérico vai trazer para o Brasil, que é a ilusão do controle total, né? Que ela também chama de obediência cadavérica, né? Um campo de concentração é um lugar de paz, né? Ninguém comete nenhum delito, né? A não ser o Estado em si. Mas este modelo inglês de criar zonas de tolerância não foi o modelo que veio para o Brasil, né? Então, a história da polícia no Rio de Janeiro, e tem um livro muito legal, tem alguns livros de alguns policiais brasileiros, né? O Marcos, da Polícia Federal, Davi Salem, que trabalha a história da polícia no Brasil, mas tem um estadunidense, que a gente agora não fala mais norte-americano. Os mexicanos são norte-americanos, os canadenses são norte-americanos, então os estadunidenses, né? Tem um estadunidense maravilhoso chamado Thomas Holler, que escreve uma história da polícia no Rio de Janeiro, para a gente entender que isso é uma história de longa duração, né? Então, em 1808, fundada a Intendência Geral da Polícia na Corte, em 1809 a Guarda Real de Polícia, e que o recrutamento inicial da polícia, né, para criar a polícia no Rio de Janeiro, era feito nas classes pobres, né, escolhendo pela violência e brutalidade, que seria um requisito para o controle social da escravidão, né? Na minha aula de criminologia, eu sempre procuro, a ideia talvez principal que eu tento passar é que para entender o objeto da criminologia, primeiro a gente tem que entender qual é a demanda por ordem. Então, a nossa polícia, ao longo da história, ela teve que dar conta da demanda por ordem no regime escravocrata, a demanda por ordem de uma república conservadora, a demanda por ordem, né, da velha república, as demandas por ordens cambiantes, né, mas que tem como uma permanência histórica essa fundação, né, hoje nós estamos falando na aula da pós, uma bela aula da Júlia sobre Euclides da Cunha, né? Nós entendemos Canudos como a chacina fundacional da República Brasileira, né? Mas a fundação da polícia brasileira tinha o sentido de ser uma polícia para o controle social da escravidão. Tanto que eu pego, na minha pesquisa que eu fiz sobre a história do negro no Rio de Janeiro, eu pego um trecho de uma fala que tem no jornal, que se chamava Aurora Fluminense, que diz o seguinte: precisamos ter uma força armada suficiente que, pela sua disciplina, gente escolhida de que se compuser, nos inspire confiança e aos escravos infunda terror. Então eu digo que essa matriz discursiva, vamos dizer que é, assim, um pouco a história da nossa polícia, né? As elites pedindo uma polícia que a nós infunda confiança, mas que aos escravos infunda terror. Então, eu acho que essa é a matriz, né, discursiva de uma polícia que se formou no Brasil, onde nós temos eu acho que no Brasil a gente tem uma permanência histórica de autoritarismo com alguns hiatos democráticos, né, onde o autoritarismo invade a cena democrática, que é o caso do que a gente está vivendo hoje. Então, eu acho que a história, ela nos ensina, porque quando a gente não apreende a nossa memória, né, a gente não pode produzir um outro futuro utópico. Para a gente poder produzir uma outra sociedade, uma outra polícia, a gente primeiro tem que conhecer a história da nossa polícia, porque a memória coletiva, ela tem uns fantasmas, né, uns espectros, né, que nos acompanham e que reaparecem ciclicamente enquanto algumas questões não são trabalhadas, como é, por exemplo, a questão da terra no Brasil, a questão do conceito de propriedade no Brasil, né? Então, essas memórias fantasmáticas da origem da nossa polícia, da história na longa duração da nossa polícia, ela está aí, ela reaparece ciclicamente. Bom, então eu estou dizendo que
na minha modesta visão, a história do Brasil, a partir da colonização, o massacre dos povos indígenas, né, o genocídio dos povos indígenas e as marcas da escravidão, produziram um cenário de naturalização da brutalidade contra o povo brasileiro. Eu acho que as nossas marcas, e tudo isso nesse contexto do Rio de Janeiro rebelde, esse Rio de Janeiro, né, que o Eduardo chamou como Rio de Janeiro insurreto, essa história do Rio de Janeiro. Quem acreditou que o Rio de Janeiro estava pacificado, né, inclusive usando essa expressão de pacificação, que é a expressão da pacificação das rebeliões populares brasileiras, onde o povo brasileiro lutava por um protagonismo numa república libertária, né, que vem do século XIX. Então, a pacificação, até o uso da expressão unidades, pacificação no Brasil significou o extermínio de 45% da população do estado do Grão-Pará, né, contra a rebelião dos cabanos, que foi uma das histórias bonitas brasileiras que a gente pouco conhece, mas a pacificação é uma história daquilo que a Gislene Meder chamou de obediência cadavérica, né? Esse legado de uma ilusão absolutista de que nós vamos ter o controle total de todos os territórios, né, para usar essa expressão, da cidade. Bom, então, na saída, para a gente voltar já para a contemporaneidade, na saída da ditadura brasileira, né, então eu estou dizendo que o Brasil é uma permanência de autoritarismos com alguns intervalos, entre aspas, democráticos. O que é surpreendente para nós é como, de uma certa forma, nesse intervalo democrático que nós estamos vivendo, aquilo que o Foucault, Zaffaroni e Milo trabalham como estado de polícia se ampliou de uma forma assim, muito impressionante para quem viveu a saída da ditadura, onde essa discussão da remilitarização, quando vocês pegam os textos do maior intelectual de polícia, talvez da América Latina, Carlos Magno Nazaré Cerqueira, que ele mesmo foi policial, o pai dele era policial, então ele tem a vida dele toda, ele entrou aos 18 anos na polícia, morre, né, ainda, né, já como policial da reserva, mas um homem que teve uma visão generosa sobre a história da polícia e que formulou teorias de polícia a partir de um olhar interno, né? Então, na saída da ditadura, nós todos, né, uma das fotografias símbolo, que foi um pouco símbolo da eleição de Leonel Brizola, né? O Leonel Brizola dizia: no meu governo eu não quero bota na porta de favela. Isso causou, né, um grande medo, porque as elites estão naquele paradigma, temos que ter uma polícia que a nós infunda confiança, mas que os pobres infunda terror, né? Então, eu acho que ficou como um fantasma do período democrático a ideia de que se você tiver um controle democrático sobre a polícia não tem como agir, né? E isso, eu acho que feriu de morte principalmente os corpos policiais, porque ao acreditarem, né, que uma atuação sem limites, uma atuação truculenta seria o seu fortalecimento, na verdade, foi onde, né, nesse período democrático, a polícia teve, talvez, os períodos maiores de sofrimento, no sentido de que quando o estado de polícia se expandiu, né, a polícia não tem capacidade, né, de resolver todos os problemas a que ela é jogada, e ela acaba também sendo demonizada e criminalizada, né? Eu tenho dito, né, até homenageando Carlos Magno Nazaré Cerqueira, que talvez a polícia e os trabalhadores de segurança privada sejam a categoria de trabalhadores mais sofrida na contemporaneidade, né? Você pega índice de doenças, índice de mortes, índice de condições de trabalho. E na medida que o estado de polícia se ampliou, quer dizer, a gente foi se afastando daquele paradigma da saída da ditadura, que era ter uma polícia mais controlada, ter uma função policial menor, né? Investir, por exemplo, numa escola pública, laica, de tempo integral, de qualidade, né?
que esse seria o projeto numa democracia, mas isso foi se perdendo por uma adesão e um deslocamento dos medos, né? Então, se na saída da ditadura a gente estava lutando contra a brutalidade, contra a tortura, a partir de um certo momento, aquelas estratégias de sobrevivência dos pobres nas décadas perdidas de 80 e 90 produziram um deslocamento do inimigo interno, que no tempo da ditadura estava dirigido ao subversivo, guerrilheiro, terrorista, entre aspas. Isso é deslocado para o medo do crime comum. O crime entra no centro da agenda política. E na medida que os medos, né, eu estudei os medos do século XIX, que são muito parecidos com os medos de hoje, né, na ordem escravocrata, e na medida em que esses medos eram disseminados principalmente pelos meios de comunicação e principalmente pelo monopólio dos meios de comunicação, que é o quem pauta, né, as políticas de segurança pública, que seriam as organizações Globo, né, o grande Golias do povo brasileiro, né, na medida, isso foi produzindo a proliferação do Estado de polícia. E quando eu falo do Estado de polícia, né, eu estou falando onde as UPPs seriam o Estado da arte. Né? Então, por exemplo, nos anos 80, a gente discutia, trabalhando com políticas de segurança pública, que o DPO, que era o destacamento de policiamento ostensivo, estava obsoleto. Por quê? Aquele pequeno grupo de homens que era jogado dentro da favela, ou ela se aliava aos negócios locais, vamos tentar tirar um olhar descriminalizante e não demonizante das estratégias de sobrevivência populares, né? E então, ou eles ficavam como matadores, ou então eles se acoplavam naquela economia e se adaptavam. Então, aquele modelo não servia. A UPP é um enorme DPO. Né? É um DPO que, em vez de ter 12, tem 700. Né? E agora, como é o caso da Rocinha, a partir do caso Amarildo, tem 700 policiais da UPP que todos fizeram curso de direitos humanos, que é para mostrar também. Vamos questionar os cursos de direitos humanos. E aí agora tem batalhão de choque, BOP, né, produzindo, fazendo com que aquelas, não gosto de chamar de comunidade, né, aqueles bairros da cidade do Rio de Janeiro se transformem em verdadeiros campos, né, onde o Nilo escreve no texto dele, né, que se fosse fazer uma UPP no Leblon, ia ter que declarar estado de sítio, para você poder revistar a mochila de criança, pedir permissão para fazer o baile. Então, eu entendo a UPP como estado de arte do estado de polícia. E o que aconteceu? A polícia é convocada a resolver todos os problemas que ela não tem capacidade de resolver. Por quê? A segurança pública, e foi assim também no nazismo, não é à toa que seja uma coisa amedrontadora a gente ver a quantidade de alunos de pós-graduação que estão estudando o nazismo hoje, né? E onde algumas questões, né, alguns conceitos sobre polícia vêm daquele momento. Então, então, a polícia é convocada a resolver tudo. E no caso da UPP, isso vem um pouco do que eu chamo de academia colaboracionista, né? Eu me lembro que um sociólogo em especial, já que estamos falando também de nazismo, né? Eu acho que o papel da gente é produzir diques utópicos contra o genocídio, né? Produzir discursos deslegitimadores da truculência histórica brasileira. Mas eu me lembro que um sociólogo específico nos anos 90 propunha que se criassem balcões de emprego dentro dos batalhões policiais. Então essa policização das políticas públicas, de uma certa forma, vamos dizer, afeta o trabalho policial também, que o trabalho policial é convocado para dar conta de tudo, né? Então, você tem hoje, até você tem referência de alguns comandantes de polícia que falam: a tropa está cansada, né? A tropa está estressada, né? O estresse policial é uma realidade do trabalho,
mas a tropa também está cansada porque a segurança pública foi posta acima de todas as outras políticas públicas. E a polícia, o homem policial, ele também não tem como dar conta dessa profusão de tarefas que lhe foram encaminhadas. Então, vamos dizer, o universo de atuação do policial também se expandiu de uma forma tão grande que a polícia não tem como dar conta, né? E até é engraçado pedir, né, à academia um protocolo. Existe teoria policial fora do paradigma bélico. Então, eu já estou fechando aqui, o paradigma bélico, ele foi, né, essa consolidação do estado de polícia, ela vem porque a teoria de polícia, o Carlos Magno Nazaré Cerqueira, era um policial que pensava, tanto que um dos textos dele se chama O Futuro de uma Ilusão, em que ele homenageia um texto de Freud, que era O Sonho de uma Polícia Democrática. E é um texto quase profético, porque nos anos 90, ele que tinha um sonho na saída da ditadura de produzir talvez até uma polícia desmilitarizada, ele está vendo este sonho se desvanecer no sentido de uma remilitarização da segurança pública, né? Eu vou na mesma linha do Eduardo, né, de não cair em alguns erros de trabalhar com a extinção da polícia militar e tal. Mas essa expansão do modelo bélico, do paradigma israelense e estadunidense de segurança pública, eu por acaso vi esse final de semana um episódio de um programa, que é um programa até tolo, que se chama Não Conta Lá em Casa, mas são os meninos meio playboys, assim, meio surfai, assim, que fazem viagens maravilhosas. Eles foram na Coreia do Norte e a passagem deles pela Palestina e por Israel e por aqueles modelos de segurança, aquela tecnologia de segurança pública que é a tecnologia que está presente nas UPPs, dessa maneira de trabalhar o nosso próprio território como um território hostil, trabalhar as áreas de pobreza como um lugar do inimigo. Agora, o que eu queria dizer para vocês é que isso não está só na PM, né? Você pega, por exemplo, algumas, eu esqueci agora qual era, CORE. O CORE é o policial, o soldado norte-americano no Iraque. E uma das fotos mais paradigmáticas da segunda chacina do Alemão era um policial civil que fumava um charuto, atrás aqueles corpos negros, aquele rio de sangue, literalmente, que era a capa da revista Época, que dizia: nova maneira de lidar com a violência. Olha, desde Canudos, desde a colonização, que o povo brasileiro... Mas aquele era um policial civil. Onde está esse policial civil hoje? Ele está preso. Porque hoje a polícia militar jogaria a polícia de uma forma geral, jogada a tarefas de truculência, e depois ela é criminalizada e abandonada, né, e vocês não têm ideia da quantidade de policiais presos, o que afeta também essa expansão do estado de polícia, né? Então, o paradigma militar está também na imprensa que acompanha as incursões policiais. Eu me lembro de um jornalista maravilhoso que fez a cobertura de todas as guerras, chamado Robert Fisk, que ele vai para o Iraque e ele leva uma surra da população e ele diz: o pior é que eu sabia por que eu estava apanhando. Porque antes a imprensa ia, hoje em dia a imprensa de guerra, ela vai dentro dos tanques americanos, então ela também morre como um combatente americano. E a nossa imprensa também hoje vai com colete de guerra. Então, a militarização, ela está presente, não é só na polícia, ela está presente, esse paradigma bélico de combate e eliminação do inimigo, né? E o inimigo é o pobre, que está nas áreas pobres da cidade, onde está o narcotráfico, o narcoterror, a narcoguerrilha, todas essas fantasias, esses fantasmas, né, que foram divulgados no nosso continente pelo imperialismo estadunidense, né, ele se enfronhou. Então, o triste do momento que a gente está vivendo é que no auge da democracia e até com o governo, o estado de polícia se ampliou como nunca, né? O número de desaparecidos é um número aterrador, né, se a gente pensa em termos... O número de mortes pela polícia, oficiais, autos de resistência,
também quando você fala disso em outro país, mesmo um país próximo, como a Argentina, ou mesmo um lugar que tem índices de homicídio altos, como a Venezuela, é um índice assustador, ele está espalhado, né, também no sistema penitenciário. Então, para fechar, né, eu acho que o que a gente tem, na verdade, é um estado de polícia que transborda, né, e essa politização da vida cotidiana, fazendo com que um projeto como o UPP seja considerado um projeto social. Primeiro a gente ocupa o território, depois vem as políticas sociais. Pelo contrário, eu tenho escrito sobre isso. A segurança pública só pode ser feita a partir da experiência do lugar, da memória do lugar. Cada bairro, cada favela do Rio de Janeiro tem uma história específica. Então, nenhum projeto de segurança pública que venha ou de Medellín, ou da Palestina, ou dos Estados Unidos, pode dar conta da rede de histórias, de memórias, de estratégias de sobrevivência que tem em cada lugar. E a segunda coisa que eu falo sobre segurança pública é que a segurança é... O livro até tem um texto que é criminologia sem segurança pública, né? Mas que a segurança é um conjunto de políticas públicas que deram certo. O que faz uma população se sentir segura é você ter bom transporte, boa escola pública, bom urbanismo e também uma pequena força pública o mais ligada à comunidade possível que dê conta de ajudar ali nos conflitos internos. Nós temos hoje, era até interessante que alguém fizesse essa pesquisa, qual é a proporção das forças policiais hoje na folha de pagamento. Que quando você está gerindo um governo estadual, as grandes folhas de pagamento são professores, médicos e policiais. Hoje, a contratação cada dia maior, quando fala, às vezes o governador está dizendo, não, eu contratei mais 7 mil policiais, eu falo, meu Deus do céu. Primeiro, porque esses policiais não vão poder ganhar bem nem ganhar menor, a não ser que eles façam parte das tropas de elite, né? Então, isso também produziu, dentro da polícia, né, tem um coronel da polícia que nos contou isso, que hoje em dia o policial entra para a polícia, é um pouco efeito daquele filme perverso, Tropa de Elite, né, de que entra querendo ser BOP, e o BOP, que era uma força policial pequena, acabou se expandindo, é um pouco parecido com o conceito de estado de exceção em Agamben, né? O BOP era uma pequena força policial para dar conta de algumas situações de emergência e ela acaba virando, né, um modelo. Então, eu acho que essa politização da vida cotidiana, que trouxe para nós mais, né, fazendo com que os moradores também sejam convocados a serem caguetes, X9, câmaras de vigilância, né, que produziu que as ruas da nossa cidade se transformassem em campos, né, no sentido que o campo de concentração tem, mas eu acho que nós temos que ter uma estratégia para a despolitização e que não seja um olhar também demonizador sobre essa força de trabalho que é a polícia, né? Eu tenho sempre dito, olha, a polícia talvez seja a categoria de trabalhadores mais sofrida, né, na contemporaneidade. Em termos de recrutamento, ela se parece ao que era a construção civil nos anos 70 e nos anos 80. Então, o problema que nós temos hoje é como desmobilizar, né, um estado tão... São Paulo, eu acho que tem cerca de 100 mil policiais. O estado do Rio de Janeiro, se não me engano, são 80 mil. Né? Cada vez que você contrata mais policiais, você impede que você tenha uma boa formação, você impede que você tenha bons salários, você impede que tenham bons serviços de saúde acompanhando. Então, uma das coisas que eu pensei que está lá no meu livrinho, que eu dediquei aos alunos de graduação, que é o meu livrinho de criminologia, eu tento produzir uma pauta que tem vários elementos, mas uma das considerações que eu faço é o seguinte: eu acho que os grandes problemas de segurança que nós vamos ter no futuro advêm da catástrofe ecológica que o capitalismo produziu no mundo, né? O capitalismo, a barbárie do capitalismo
o capitalismo ele vai esgotando, né, a terra. É só se olhar, por exemplo, Minas Gerais. Então, nós cada vez vamos ter mais enchentes, deslizamentos, incêndios, né? Então, eu me lembro quando o bondinho de Santa Teresa virou, Santa Teresa já tinha o PP, já era assim, uma ocupação policial, você tinha um monte de policiais militares olhando aquilo, coçando a cabeça, sem ter nem elementos, nem instrumentos para resolver aquele acidente que produziu tantas mortes. Então, eu acho que uma forma, talvez, que a gente tivesse de desmobilizar sem estar criminalizando, e demonizando, e prendendo, e expulsando policiais, porque a esquerda também, às vezes, tem um discurso, né, que é um discurso, ela tem um discurso generoso sobre, vamos dizer, as estratégias de sobrevivência da pobreza, mas quando se trabalha do homem policial, ela tem... Então, eu acho que talvez a gente devesse ter um modelo generoso de desarmamento das polícias, e eu digo, é lógico que você falar disso, como falar de abolicionismo penal, hoje é uma coisa doida, mas se a gente não sair da pauta defensiva, nós vamos estar sempre indo atrás da pauta conservadora. Então eu acho que a gente tinha que estar trabalhando na dimensão do desarmamento de parte dos corpos policiais, no sentido de treiná-lo para tarefas de defesa civil. A defesa civil vai ser um grande paradigma de segurança pública. Até os bombeiros são armados, né? Militarizados, numa perspectiva militarizada. Os Estados Unidos têm uma proposta de bombeiros que é uma proposta de voluntários e que não é militarizada, né? Então eu acho que se a gente conseguisse pensar um projeto, é lógico que é utópico, mas eu acho que a gente tem que, eu não aguento mais estar na defensiva dos projetos agressivos do conservadorismo securitarista brasileiro. Eu acho que a gente tinha que talvez pensar numa proposta de uma polícia desarmada, que tivesse preparada também para trabalhar, né, os adventos ecológicos, de desastres ecológicos, numa perspectiva mais ligada às redes comunitárias de defesa civil. Então, deixo aqui essa proposta, fechando a minha fala, que acho que eu já falei. Agora eu passo a fala para o professor Menino Batista. Não, nós estamos prestando muita atenção, senão a gente Boa noite a todos, é uma satisfação estar aqui ao lado da Carlinha, da Cecília, do Eduardo, da Fernanda, enfim, de todos vocês. Fui convidado para falar sobre desmilitarização da segurança pública. Vou tentar desmilitarização da polícia militar. E vou tentar ficar bem no centro do tema, concordando inteiramente aqui com as boas informações e análises do Eduardo, da Verinha. Eu lamento muito que um estadista como Lula tenha caído no conto do Cabral e tenha autorizado as Forças Armadas a participar desses espetáculos de brutalidade gratuita, né, que acometem o nosso Estado, desde que esse governador disse que ele não é responsável pela segurança pública. Chamou um delegado de polícia, botou ali, cara, e falou, não tem nada a ver com isso. Que ele não pode fazer isso. A responsabilidade política é dele, ele tem as mãos sujas de sangue, sim. Vamos começar a dizer, não pode. A responsabilidade é dele. Ele bota ali um brutamontes, nem é um brutamontes, tadinho. Bota ali, um homem que tem uma formação para isto. Poderia ser um bom delegado distrital, talvez ali, atento, cordial. Não, mas para conceber, e o que foi concebido está aí. O que nasceu é uma monstruosidade que sim,
que para ser aplicado em qualquer bairro de classe média, o Congresso Nacional tinha que decretar estado de sítio, ouvindo o Conselho de Defesa, o Conselho da República, e votação, para suspender tantas garantias, para suprimir tantos direitos. Vai fazer em Ipanema isso. O que é feito nas favelas do Rio, contra os pobres. Vai fazer isso. Tinha que decretar estado de sítio. Mas nós convivemos com isso. E isso não toca os nervos do Judiciário, do Ministério Público, de ninguém. É essa coisa, essa questão da exceção. A exceção vive ali e nós fechamos os olhos. Nós imaginamos que alguma coisa de muito importante está sendo feita. Não, está sendo feito nada de muito importante. Hoje, até um jumento vê o fracasso. Mas há uns anos atrás, só o pessoal que está nos lucros, sim, porque a mídia é a grande parceira disso. A mídia, vocês vão ganhar alguma coisa com o modelo FIFA? Não. Vocês vão ter que tirar o couro para poder ver o jogo do Flamengo. Né? Feito no modelo FIFA. Não. Mas muita gente vai ganhar muito dinheiro com as Olimpíadas e com a Copa. Os direitos. Então, esses são os convidados de honra dessa festança que inunda esse estádio aqui, sabemos que condições e tal, e as UPPs são um capítulo sangrento, um capítulo opressivo, um capítulo autoritário disso aí. Lamento muito que um homem como Lula tenha, enfim, deve ser muito boa aquela cachaça Cabral, eu gostaria até, cá para nós, de conhecer bem a distância do fornecedor, gostaria de conhecer, deve ser fantástica. Por Lula, não pode botar a Marina, toda aquela. Mas está feito. Então eu começo isso para dizer que, é claro, eu sou contra totalmente. Um dia eu vou contar as circunstâncias que participei, vi de perto isso, vi de perto, e não é agora ainda. Claro que entre o militar, a formação do militar, né, e a formação e a prática, porque eu vou dizer que a questão da atividade policial, muito mais importante do que o recrutamento, do que a formação, na minha opinião, é a própria prática. De onde provém a expressão policização? Policização é como se denomina, né, no pensamento criminológico, um processo de deterioração que acomete o trabalhador colocado numa função policial. Pode ser quem for, pode ser o homem mais polido do mundo. O trabalho de você dominar fisicamente uma pessoa, algemar essa pessoa, enfiar essa pessoa num camburão, e depois ainda atestar alguma coisa que vai levar aquela pessoa a sofrer uma restrição na liberdade, nas piores condições do mundo que ele conhece, por 5, 10 ou 15 anos, esse trabalho é um trabalho brutalizante em si. Não depende, pode ser a formação que for, pode ser o recrutamento que for, o problema é a prática. É uma atividade que tem este problema, ela envolve esta brutalização. Portanto, nós tínhamos que estar preocupados, na verdade, era com a manutenção desse pessoal em condições, ou seja, a questão do estresse policial, que a Maria trouxe, que o Cerqueira foi o primeiro a estudar no Brasil, até o Cerqueira fazer a primeira publicação, era uma publicação estadunidense sobre estresse policial, nunca tinha ouvido falar disso. O Cerqueira. Então, recuperar. O cara que está envolvido, que terminou a morte, esse cara tem que dar uma parada. Um alto de resistência aqui, e nós sabemos que não é assim, é o contrário. Né? Ao contrário, tem pessoas que têm 5, 6 autos de resistência. Nos tempos da gratificação faroeste, né, que o PSDB de Marcelo Alencar instaurou aqui nesse estado, nessa ocasião, Sérgio Cabral era líder. Já era o presidente da Assembleia Legislativa, era o PSDB também. Era um pouco importante. Nessa ocasião, tinha histórias escabrosas que nunca ganharam a mídia, porque como a mídia vai ser contra? Matou, você está bem com a mídia. Entendeu? Mate pobres, você não vai ter problema com a mídia, você vai ser bem lembrado ali e tal. Então, quando veio a gratificação faroeste, tinha execução policial que era vendida. Porque eu já ganhei minha gratificação faroeste. Eu já tenho ali. Mas eu matei o cara. Então eu vendo para o Eduardo. Aí eu, Sargento Eduardo, quer essa morte? E ele me dava, durante 6 meses, a gratificação faroeste dele.
retribuição, depois ele ia levar o resto. Para não falar em coisas mais cruéis ainda, mendigos, que de repente eram pegos assim, tomavam um banho compulsório, botavam um bermudão, uma corrente que não era de ouro, porque ia ser apreendida, um correntão, e era executado friamente e virava. Não, esse cara, um pouco de droga ali. São histórias terríveis, né, que são a realidade nunca dita, né, dos sistemas penais, particularmente das leis antigas. Formação do militar e a prática do militar tem que ser outra, completamente diferente. A obediência numa organização militar tem que ser a ordem militar tem que ser uma ordem vinculante. O soldado não tem que conferir a legalidade da ordem que ele recebeu do sargento, o sargento não tem que conferir a ordem que ele recebeu do capitão, o capitão não tem que conferir a ordem que ele recebeu do coronel, nem o coronel tem que cumprir. E particularmente em situação, no teatro de operações de guerra. Seria ridículo imaginar o sargento dizendo, não, peraí, mas o senhor acha, eu poderia disparar o morteiro, tem população civil perto? E não, era a derrota certa, né? A discussão na cadeia hierárquica militar da ordem. Ao contrário, todo policial é obrigado a examinar a legalidade de toda a ordem que ele recebe. Ele só se safa desta se a ordem não for manifestamente ilegal, que é o termo que a lei prega. Caso contrário, ele tem que conferir, ele está adstrito a conferir a legalidade. O policial é feito por direito, o militar é feito para a força. E, bom, eu acho que nós precisamos de Forças Armadas, sim. Claro que sim. O olho grande internacional em cima das nossas riquezas, dessas, né, que foram construídas pelo povo brasileiro, né? Enfim, olho grande sobre pré-sal, até reinventar a quarta frota. Já não tinha mais a frota do Pacífico Sul. A crise lá ajudou que a frota também está caidona. Mas recriaram a quarta frota. Para quê? O que tem no Pacífico Sul neste momento? Além do pré-sal, de tão importante. A Amazônia? Temos sim. Temos que ter boas Forças Armadas, tudo certo. Essas Forças Armadas não têm nada a ver com as questões que são chamadas ainda de segurança pública. A Daniel falou, essa palavra, nesse texto, eu comparo a palavra segurança a uma moça um pouco frívola, que foi adquirindo muitos sobrenomes. Né? Muitos sobrenomes. Enfim, eu não vou aqui repetir, até tentou mais tarde, como ocorre também com alguma moça frívola, mais tarde ela, enfim, tenta fazer um casamento mais coisa, segurança cidadã. Aqui, é uma história de fracassos e é uma palavra que não quer dizer nada, porque segurança não é nada. Ao invés nós devemos dizer, os direitos têm que ser assegurados. Onde se lê segurança pública, leia-se reconhecimento e vigência e eficácia dos direitos. É isso que é. Porque segurança em si não é nada. Segurança de quê? Segurança dos direitos. Então vamos botar a ênfase não no meio de assegurar os direitos, no fim. E vamos trabalhar os direitos fora também dessa concepção de princípios que esterilizou, né, a coisa dos princípios. Essa versão que na Faculdade de Direito Neoliberal fez um grande sucesso. Os princípios são apenas mandados de otimização. Todos têm direito à moradia. Sim, mas são mandados de otimização. Algum dia todos terão, nem que seja no juízo final, na casa do senhor. Onde tem muitas moradas, vai ter a morada de todo mundo. Mas o direito tem que se ocupar deste mundo. Deste mundo. Se está escrito na Constituição, cara, todo mundo tem, todo brasileiro tem. E aí eu me recordo uma coisa do Brizola, que eu até falei lá. Um dia a Brizola estava num círculo tinha um pessoal bastante ali conservador e tal, eles achavam que estavam atuando o Brizola ali. O direito de propriedade, governador, está na Constituição, o direito de propriedade. Então, assim, o mais exaltado. E isso é um direito fundamental, está na Constituição. Tal. E o Brizola terminou, o Brizola ouviu aquilo tudo primeiro com paciência e falou, vocês têm muita razão. O direito de propriedade é fundamental, o direito básico. E é tão básico, tão fundamental, que todo brasileiro tem que ter.
Direito de propriedade, todo brasileiro tem que ser proprietário. É um direito tão importante que eu disse isso sobre o direito de informação. Que é um direito tão importante que todo mundo tem o direito de informar e de ser informado. Isso não pode estar na mão daquela meia dúzia de famílias proprietárias dos meios de comunicação. Todo brasileiro tem o direito de informar. Tem que ter o direito. O Supremo Tribunal achou que o direito de resposta que estava na lei de imprensa era inconstitucional. Eu não sei porquê, porque quando eu abro a Constituição, eu leio, o direito de resposta está previsto pela Constituição. Está lá. Mas foi. E até hoje isso não foi regulado, tem um projeto de lei, ninguém vai. Direito de resposta. Então, se sair uma coisa contra qualquer de vocês, então, você não pode corrigir, você não tem procedimento. Tem lá o direito. Fica que nessa coisa da moradia foi, na Espanha, ela foi judicializada. Sabe qual foi a saída do tribunal? Não, vocês têm direito à moradia. O que vocês não têm é o direito à ação. Vocês não têm o direito para esta ação. São carecedores de ação. E assim terminou com uma repite processual aquela. Então é claro que. Enfim. Agora eu digo, eu não sou um inimigo total de que dispositivos disciplinares da instituição militar sejam adaptados, não reproduzidos, porque hoje a gente vive uma reprodução, mas sejam adaptados à disciplina policial. Por exemplo, aquela prisão disciplinar, que ainda hoje é de 30 dias, porque é igual a prisão, né? 30 dias é muito, mas uma prisão disciplinar de 5 dias é muito útil no controle e na apuração de violências e abusos policiais. A questão da hierarquização, não acho que uma instituição que lida com o mais importante, ao mesmo tempo, o mais perigoso dos poderes, que é o poder punitivo, não creio que a hierarquização faça mal para essa corporação ser mais bem controlada, mais bem disciplinada. Claro, eu acho que 30 dias, mas, enfim, 5 dias de prisão depois judicializa. De prisão disciplinar, não acho que isso seja ruim. E dou aqui, quando eu exerci funções, enfim, junto à Polícia Civil, eu morria de inveja do Cerqueira, porque, o ponto foi esse, mataram lá e tal. O Cerqueira podia prender na hora. Eu tinha que judicializar e tal, para vir lá, uma prisão e tal, e quando vai procurar, não, o inspetor não está em casa, né, sumiu e tal. Ou seja, se trata de controlar a polícia, e todo mundo acha que há um acordo sobre isso, eu não jogaria na cesta do lixo alguns dispositivos disciplinares, adaptando. Essa coisa da Polícia Militar ser uma força auxiliar das Forças Armadas, isso aí já caducou há muito tempo, isso aí já tem que ser revisto. A reprodução total, isso tem que separar. Durante a ditadura, tinha ali a Inspetoria Geral das Polícias Militares e tal, e aqui no Rio de Janeiro, com Leonardo Brizola, com a coragem de Carlos Magno Nazaré Cerqueira, foi a primeira resistência à manutenção do modelo da ditadura de ter um militar comandando o sistema de eficácia de direitos, se quiserem, de segurança pública estatal. Bom, outra coisa que eu quero dizer com essa questão da militarização. Nós confundimos frequentemente, isso não só nós, mas o pensamento social, a teoria social, o poder militar e o poder punitivo. É natural que o façamos, porque enquanto o poder militar foi sempre muito evidente, muito conhecido, mais estudado, inventado, dia, você pega a história ali, tem uma história muito rica, e sobretudo, muito aberta. O poder punitivo, ele é escondido. Eu tenho, com alguns companheiros aqui presentes, um curso que a gente faz de política criminal,
E o que a gente observa é que na história da ciência política, o poder punitivo é escondido. Desde a Fundação Moderna, desde Maquiavel, sempre tive meus alunos vão ouvir isso pela 20ª vez, peço paciência a eles. Maquiavel diz lá no livro, olha, no Principado Novo para a Conquista é preciso exterminar a estirpe do príncipe, do velho príncipe, que foi objeto da conquista. Como é que se extermina a estirpe do velho príncipe? Com tribunais, com acusadores, com juízes, com verdugos. É assim que se bota o príncipe velho no cadafalso para ele. Então essa Bíblia também é escondida, não é só aí, é muito escondido. Até porque a pena, pouca gente. Hobbes, numa passagem do Cidadão, diz, não, o maior poder que existe é quem tem o gládio do castigo, não há maior poder na cidade. Está lá perdido no capítulo 6 do Cidadão, ninguém dá importância para isso. Quando o nego vê o estado da natureza, por ali, vê a paixão, a coisa, o medo e tal, então, e começa ali todos os fundamentos do contratualismo que escondeu também. Escondeu o poder punitivo. E quando você vê os documentários, tem lá, tem aqui e ali, que é muito mais crítica do poder punitivo tal qual estava existindo no antigo regime, do que uma crítica da coisa. Beccaria, ele, mas ele não é contra o poder punitivo, nem menos contra a pena de morte ele era. Ele achava que nos crimes políticos tinha que ter pena de morte. E referendou isso quando participou daquela comissão de reforma. Então, é preciso não confundir o poder militar com o poder punitivo. Nós, na saída da ditadura, não, o poder militar tal, e tem controles. A Constituição tal. O poder punitivo soltinho, e era, porque simplesmente não se discute. E agora, a informação final, que eu falei que ia ficar até as 8h30, eu tenho. Vou só ocupar até para deixar meia hora para os demais. Todos os massacres, para não empregar o termo genocídio, mas todos os massacres e todos os genocídios foram cometidos por forças policiais ou por forças militares exercendo funções policiais. Quem massacra, quem faz genocídio são forças policiais ou forças militares exercendo funções policiais. Então, gente, o que nós precisamos é despolicizar a polícia. É este caminho aqui que a velhinha sinalizou alguma coisa ali. Porque, claro, todos eles correram, todos. O DESIP já tem o seu golpe. Tinha lá, agora aparece operações especiais do DESIP. Guarda Municipal, um dia eu me lembro, de repente aparece um micro-ônibus, todo gradeado assim. Falei, será que é o micro-ônibus do hospício? O que será isso aqui? Não. Aí desce lá os caras com capacete, com visor, parecia um filme de ficção científica. Eles iam partir para cima dos camelões, dos infelizes dos camelões. Não, aí isso lá na produção, não, isso eu estou falando aqui no centro, antes daquela coisa, que queriam empurrar o Edmilson, a morte do lá, que foi uma outra história. Mas lá também tinha. E de repente aparece ali. Eu acho até que no Ministério Público paga a Polícia Militar o salário dos 200 policiais, são o grupo de apoio. Tá? Lá dentro também já tem o popzinho. Isso é uma febre. Sabe? Toda corporação policial tem que ter um grupo com essas desafortunadas habilitações. Mas tem que ter. Isso não há dúvida nenhuma. Estamos falando, mas um dia você vai ter um refém lá com o infeliz do maluquinho da cabeça, a arma na cabeça do refém. Você vai ter isto. Você tem que ter, sim. Só que isto é uma coisa contida. Para essa situação, você generalizou isto. As práticas, infelizmente esse filme, o mal que esse filme fez, e pior que um filme boçal, do princípio ao fim. Né? A tese do primeiro, até de uma crítica a Foucault, a tese do primeiro, é o usuário de drogas
que a tese do segundo é a política antipolitana, mas eu achava que a parcialidade, sabendo que tinha ali uns sociólogos dando assim, um substrato para aquela porcaria, eu achava, não, mas o que é isto? O mal que veio porque deu uma febre, e virou uma marca, virou um negócio. O texto da velhinha, o Alemão Muito Mais Complexo, mostra o golpe como marca. Virou uma grife. Não é à toa que a classe média fascista aplaudia a cena de tortura durante com a camisinha com uma caveira. Caveira que teve, nós estamos vendo. A ascensão do fascismo na Espanha era isso mesmo. Até aquela famosa conferência em que o então reitor Miguel de Unamuno, quando o militar lá gritou "Viva la muerte", deu uma esculhambação de corpo presente. Mas também ali, aquele general estava gritando "Viva a morte", era a caveira daquele. Era o mais explícito, mas nós estamos já nisto. Nós já estamos numa ascensão. Aquela cidade insurgente, aquela Cimédia, a zona sul do Rio era um lugar de insurgência. Era um lugar de um pensamento. A você, quem que é hoje? A plateia da tropa de elite. A plateia da tropa de elite era a zona sul. Esse mesmo fascismo social incrível. Então, essa é a minha posição. Eu acho que é muito mais importante a gente despolicizar a polícia, o Ministério Público, o judiciário, despolicizar intensamente o judiciário. O juiz tem que ser aquela figura inercial, que é provocado. É isso que é o juiz. Senão é um juiz inquisidor. Senão nós estamos fora do paradigma do contraditório. Você tem juízes policizados, você tem advogados policizados, promotores policizados, e policiais não policizados, e advogados não policizados, etc. Então eu acho que o que nós temos que ver é o seguinte: nós queremos que o poder punitivo se abata e regule todas as relações sociais, ou nós estamos interessados em saúde, educação, convivência, esporte, lazer, cultura, muita cultura, doses, estamos precisando muito. O que nós estamos querendo? Então esse é o caminho. Não é o problema da desmilitarização. As Forças Armadas têm que continuar, e um pouquinho desses dispositivos ajuda o controle da polícia. Os controles internos da Polícia Militar são melhores, são muito melhores. Eu falo isso como quem teve 4 anos chefiando a Corporação Policial Civil do Rio de Janeiro. Os controles da Polícia Militar são muito mais azeitados que os controles da Polícia Civil. Você fazer uma prisão imediata, você tem que combinar com o cara. Vai lá os amigos, olha, não tem jeito, vai ser pedido ao juiz, é melhor se apresentar, e às vezes numa negociação, sabe? Eu tinha muita inveja do Coronel Cerqueira. Entendeu? Se nós queremos controlar a polícia, como é que vamos abrir mão de um pouquinho de disciplina? Como é que vamos abrir mão de um pouquinho? Mas só disso. Não tem que ser o espelho da coisa militar de jeito nenhum. Então, essa é a minha opinião. Obrigado. A gente vai abrir, como o professor falou, a gente quer encerrar o debate às 8h30, mas a gente vai abrir aí para as falas, para as intervenções. A gente só pede que as pessoas tentem não ultrapassar um limite de uns 3 minutos, né, para as perguntas e intervenções. E, se possível, que digam o nome, se apresentem antes, de qual instituição. A discussão está aberta. Boa noite a todos, meu nome é Gabriel, eu sou
sou formado em História aqui nessa universidade. Eu gostaria de fazer um pequeno comentário e uma pergunta dos professores. O primeiro comentário é que sou formado em História, nasci na comunidade Nova de Vinéia, no Complexo Andaraí. Estudei nessa universidade durante alguns longos anos e poucas vezes vi debates tão proveitosos de temas tão importantes para a sociedade aqui dentro. Então eu gostaria de parabenizar também os colegas organizadores, né? Porque em alguns lapsos de tempo a universidade cumpre o seu papel, em outros a gente tem mais dificuldade. Mas o meu comentário é o seguinte: assisti esse debate, né? Hoje de manhã eu estava no Jacarezinho, eu também faço parte do Conselho de Juventude da Federação das Associações de Moradores de Favela do Estado do Rio de Janeiro. Eu estava no Jacarezinho, né? Tem uma reportagem do SBT e ia falar sobre os problemas da comunidade, velhos, antigos, de sempre, né? Não tinha problema de saneamento básico, a luz, uma parte da favela está sem água há 4 dias e luz desde ontem. Enfim, esses eram os problemas. E o SBT foi lá fazer uma reportagem e toda vez que nós íamos mostrar os problemas da água, do esgoto, etc., eles perguntavam sobre o PP. Pô, mas é o PP, mas é... Bom, o presidente Rumba Gabriel dizia: não, nós estamos falando dos problemas, a polícia é outra coisa, mas nós devíamos falar dos problemas. Então nós vamos entrevistar o PP para falar sobre esses problemas. Não, mas aqui é a Associação de Moradores. Então, a gente consegue começar a compreender essa coisa da polícia. Tudo é polícia. O PP virou Associação de Moradores nas favelas, ou quer virar Associação de Moradores que tem nas favelas. No segundo plano, qualquer coisa que se você tente falar no âmbito comunitário das favelas, termina no PP. Nós temos passou do esgoto que vaza 3 dias e sob a luz que 40 mil pessoas estão sem. E terminava sempre, não, mas a segurança, etc. Até que um morador veio falar: não, mas a segurança piorou, a polícia está aí, mas nunca se roubou tanto botijão de gás como se rouba hoje. Aí não quiseram filmar. Então eu queria dar esse dado empírico, né, e deixar um comentário importante. Esse rapaz queria falar para entrevista sobre isso, egresso do sistema prisional. E aí ele, enfim, queria falar algumas coisas, e uma das coisas que ele queria dizer era sobre a questão dos presídios, etc., e da ausência de julgamento. Todo mundo que é preso na favela vai direto, todo mundo que é preso ou detido para averiguação, como fala, a maioria das vezes não tem direito ao julgamento ou espera qualquer que seja um procedimento jurídico na cadeia, vai direto para a cadeia. É de lá, vai para Bangu, etc. E não se sabe, não se explica, não se sabe por quê. Então eu gostaria de fazer essa pergunta ao professor que é advogado. O que se pode fazer, e até que ponto isso também é uma reflexo da politicização da vida, né? A gente, não há um julgamento, não há nada. As pessoas simplesmente elas vão direto para a prisão. E tem alguns casos que a gente vê o tempo inteiro, e isso foi levantado inclusive nessa entrevista, que era para falar sobre problemas sociais da favela, e que termina na UPP e na polícia. Obrigado. Boa tarde. Bem, meu nome é Marino, eu sou advogado. Começar o tema aqui. E queria lembrar nesse esforço aí de memória histórica mais recente, pedindo uma abordagem dos debatedores sobre a questão bélica mesmo. Como é que isso veio para a gente? Da mesma maneira que a gente tem presidente, governador e um prefeito que a sociedade quis ter, essa é a polícia que a sociedade pediu. Quando estava sendo desmontado
o Estado soviético, caíram lá os socialistas no leste europeu, o xerife do mundo deixou de ter como principal inimigo o comunismo. Precisava eleger um outro inimigo. Precisava aplicar as técnicas dele, continuar fabricando, vendendo armas e munição a rodo. Então elegeu como esse novo inimigo, final da década de meados para o final da década de 80, o tráfico internacional de drogas. E eu me lembro que nós já tínhamos, quer dizer, o comércio de drogas na América Latina toda armado militarmente. Enquanto que a nossa polícia aqui ainda atuava com os famosos 38 e 32. E aí, a classe média dizendo, não, precisamos de uma polícia tão forte quanto a bandidagem. E essa polícia está aí. É essa polícia que a classe média pediu, que financia. E hoje, esta mesma classe horrorizada, né, com a barbárie que os vândalos estão fazendo nessa cidade, esquecem efetivamente de olhar esse lado vândalo do Estado, né, e está a criminalizar a nossa juventude, doutor Nilson. Ao lado dessa coisa, desse movimento militar que traçava ordens, por exemplo, o México, o Equador, eu me lembro que sofreram punições econômicas dos Estados Unidos porque não aplicaram a política de combate bélico ao tráfico de drogas. Aqui, nós aplicamos direitinho o receituário. Ao lado disso, doutor Nilo, pegaram o porte de arma, que era até então uma contravenção penal, trouxeram para a categoria de crime. E acrescentaram caráter, né, de impossibilidade de fiança, além do que vieram também com a campanha do desarmamento, né? Então, arma-se o Estado, desarma-se a população, todo o poder bélico ao Estado, criminalização da população que efetivamente possa querer vir a resistir e se defender. E uma abordagem da mesa sobre isso. Boa noite. Não estou conseguindo. Boa noite a todas e todos. Meu nome é Monique Cruz. Eu sou estudante da FRJ e faço parte do Fórum Social de Manguinhos. E aí eu vou trazer alguns pontos. Uma sobre a questão das políticas, né, que... Viu, Gabriel, né? Gabriel, o que eu tenho acompanhado em Manguinhos é a política, no caso as conversas sobre os problemas sociais não terminam na polícia, ela começa. Porque é a polícia que está chamando as conversas sobre os problemas de demolição, esgoto, enfim. Com relação à policialização, né, que a professora fala das polícias, os últimos 2 casos de morte a partir de abordagem policial em Manguinhos tiveram uma forte participação da saúde também corroborando com o discurso policial na justificativa das mortes, né, que os 2 meninos morreram igualmente, usaram droga, caíram, bateram com a cabeça e morreram por causa disso. E a saúde vai e reverbera isso também. Infelizmente, o nosso discurso, né, o discurso do favelado, ele é sempre deslegitimado diante disso. Outra coisa que eu queria que vocês comentassem, se puderem, é a questão do racismo institucional.
né? Que aí ele vai influenciar na justiça, vai influenciar na ação da polícia. E quando a gente pensa desmilitarização, que é o que eu tenho conversado com algumas pessoas, o Paulo Bruno, que é professor da Escola Nacional de Saúde Pública, que foi preso nas últimas manifestações, ele saiu da cadeia dizendo o seguinte: olha, não vale a pena discutir desmilitarização da polícia, porque o sistema penal ele é militarizado, ele é racista. Os 2 únicos negros que estavam no grupo de presos que eu estava, um deles teve a cabeça enfiada na parede 4 vezes. E ele escutou o seguinte: só tem vocês 2 de preto aqui, né? Então, assim, essa questão, eu acho que ela perpassa toda a ação institucional, principalmente no que se refere à política criminal. Outra coisa, se os professores puderem comentar, que é uma coisa que tem batido um pouco na minha cabeça dos 2 últimos dias para cá, de conversas que eu tive, pensar nessa guerra às drogas, né, que a gente vem escutando há um tempo, há alguns anos e algumas décadas, e também pensar no mercado internacional de armamento, né, que eu fico preocupada e pensando se a gente tem informação de quanto a gente está injetando nesse mercado de armamento, até pensando nas últimas feiras de armamento israelense que tiveram aqui no Rio de Janeiro. Se vocês puderem comentar, eu agradeço. Tem uma questão na minha vida, aquelas falas que estão. Aí só lembrar o pessoal, como o professor Nilo, que apesar de ter um limite de horário, vão ter que sair das 13h30, para a gente tentar fazer as intervenções aí em 2 minutos, curtinhos, por favor. Boa noite a Boa noite a todos. Parabéns aos profissionais que... Tem som. Tem som. Boa noite a todos, meu nome é Rosalina, eu sou advogada civilista. Quero primeiro aqui agradecer a todos que organizaram esse evento, que é de grande importância na atual conjuntura. Inclusive, eu quero dizer aqui que eu fui sua subordinada, doutor Nilo, e fui entrevistada pelo falecido Nazaré. Isso, para ser diretora do CRIAN Ricardo de Albuquerque. E o senhor, doutor Nilo, era contra a PM dentro das unidades. E, no entanto, hoje, as unidades, né, estão na mão da polícia militar. E eu me lembro que, na minha gestão, eu só tive um princípio de rebelião. E aí, a preocupação da diretora-geral das unidades era a presença da polícia militar. E que o doutor Nilo havia ligado para ela e perguntado para ela: quem é a diretora? Tem polícia militar aí dentro? Bom, o que eu fiz? Falei para a PM: vocês estão aqui para me ajudar. Só vão atuar se a coisa piorar. Mas eu tenho comando aqui, a minha equipe também. Nós comandamos tudo. Os meninos estavam tentando uma rebelião porque tinha um cacetete da PM dentro da unidade. Os garotos estavam apanhando. E a outra direção anterior à minha não viu isso. Então, doutor Nilo, eu tenho o prazer de ter sido subordinada ao senhor como governador. A minha pergunta é para o senhor. Fala-se em unificação das polícias, a civil e a militar. O senhor, como advogado, criminalista, um excelente profissional, manja mais do que eu em constitucional. Então, eu pediria ao senhor um comentário sobre isso. Obrigada. Obrigada. Boa noite, eu sou a Sininho, eu sou uma das vítimas desse estado opressor. Eu fui mandada para Bangu, fui presa no dia 15 na ocupação da Câmara Rio. E, na verdade, eu vim aqui para dar um informe e fazer um pedido. A gente ainda tem 3 presos políticos: o Jair Baiano, Rafael Braga, preso desde o dia 20 de junho, e agora o Eduardo Fauzi, que também é um preso político, sim. Na terça-feira passada, a ocupação, algumas pessoas decidiram reocupar a Câmara Municipal. Não foi, a Guarda Municipal não deixou, mas as pessoas continuaram lá resistindo.
Na quinta-feira, o militante ativista Game Over e o Elson decidiram fazer uma greve de fome até os presos políticos serem liberados. Então, eu venho aqui pedir a todos que ajudem de alguma forma, que façam campanha, que vão lá na Cinelândia ver o que está acontecendo, participa do nosso abaixo-assinado, a gente tem panfleto, tentar divulgar isso o máximo possível em Facebook, em página, panfletando de qualquer forma. A gente está precisando muito de ajuda, porque agora não tem mais só 3 presos políticos, a gente tem 2 pessoas correndo risco de vida, que já estão há 7 dias sem comer. Então, peço a todo mundo aí, quem puder ajudar de qualquer forma, que venha, por favor. Hoje também a gente está tendo uma Assembleia Popular, depois a gente vai discutir mais 9, 10 horas sobre o que a gente vai fazer durante a semana. Amanhã também vamos estar fazendo um evento, a família do Eduardo Fauzi vai estar na escadaria amanhã a partir das 7 horas, junto com a família do Baiano, amigos e pessoas que sofreram violência de Estado. Então, quem puder participar, por favor, são pedidos de coração. A gente pede desculpas a quem tinha se inscrito, que já são 8h20, a gente está com esse limite de horário de 8h30. Peço desculpas a quem se inscreveu para falar, para poder passar a palavra para os debatedores. A primeira pergunta era do livro, depois a escalada de drogas, né? Tem um filme chamado Armados, onde o depoimento mais interessante é de um inspetor de polícia chamado Francisco Tchau, onde ele mostra como, quer dizer, numa guerra, na medida em que você arma um lado, é natural que surja uma escalada, né? Então, eu acho que a política criminal de drogas estadunidense, que está aí até hoje, ela produziu uma escalada, né? Produziu uma escalada de uma forma geral. Eu já escrevi muito sobre isso, eu já tenho até preguiça de falar sobre a política criminal de drogas, porque a política criminal de drogas é tão obsoleta, é tão ridícula. E eu tenho tanta certeza que quando os Estados Unidos tiver o controle dos campos de produção, eles vão legalizar e nós vamos ficar aqui chupando o dedo, já estamos chupando o dedo, né? Apesar de ser uma realidade triste. A politização da saúde, né? Eu já tinha ouvido histórias macabras sobre, né, inclusive a história de uma pessoa conhecida minha que mora no Morro do Alemão, o filho dela estava trabalhando numa oficina, foi baleado no pescoço, não foi levado ao hospital e só quando um assistente de enfermagem reconheceu que ele era filho de dona fulana, ele foi atendido, senão eles achavam. Então isso faz parte, né, de um esquema de politização e de consolidação, né, daquela juventude popular, principalmente negra, né, como um inimigo interno, aquele sujeito imatável, né? Eu acho que eu comecei falando sobre as marcas na nossa sociedade do genocídio das civilizações indígenas e da escravidão que estão aí até hoje, né? E eu acho que essas duas perguntas são mais comentários que as perguntas em si. O companheiro também do Jacarezinho, né, vem só corroborar, né, como na verdade as UPPs é isso. E aí eu sempre puxo agora, imagina para a polícia ela ser responsável, além dessa atividade brutalizante que lhe é imposta, por salários ruins, estresse policial, ela tem que dar conta da questão pedagógica, da questão de esgoto. Então, olhando isso também pelos dois lados, que são aspectos dessa politização, mas principalmente da vida dos pobres, né? É como se isso fosse, não, essas pessoas têm que ser tratadas assim mesmo, né? A polícia acima de todos os serviços policiais. São só os comentários. Bom, muito rapidamente, eu sugeri a Cecília, porque está tão interessante isso aqui, que o fato de Dani e eu termos que sair agora, devia continuar, porque termina agora. Olha, você mencionou, enfim, o Gabriel, vou falar do teu xará, do Rumba. Me deve uma galinha do quiabo. Rumba é uma liderança legítima popular, como tantas outras, e muitas não,
liderança lá, uma graça de pessoa, um cara nascido e criado no Jacarezinho, que estuda jornalismo, consegue um prefácio de Carlos Drummond de Andrade no livro de juventude, os poemas. Ele tem um militante de movimentos sociais. Quer dizer, ele estava vendo aqui o André, cadê o André? O Ruma está para o Jacarezinho como o André está um pouco para Dona Marta. No caso dele, por escolha, né? O André foi para Dona Marta. No caso do Ruma, o Ruma está lá. Olha, o problema do Ruma foi o seguinte: o Ruma soube que ia haver uma operação policial, começaram a avisar a ele: olha, a polícia está chegando, com aula na escola. Ele se dirigiu lá e falou: poxa, vocês não podem fazer isso agora, as crianças estão na escola, está tendo aula na escola. Foi lá, avisou e tal. Foi condenado a 8 anos de reclusão por associação com tráfico. Eu tive que ir ao Supremo Tribunal Federal 2 vezes para conseguir desconstituir a... E dei sorte. No Supremo de hoje não sei se conseguiria. Bom, o racismo institucional nosso legado está aí, nosso pecado original, liberalismo com escravidão. Escravismo e liberalismo. E até hoje, tá? Até hoje está aí. Porque essa escola aqui, poxa, quando veio para cá o regime de cotas, o senhor escreve pelas linhas mais tortas possíveis, mas veio. Para mim, foi assim um refrigério. Porque até as cotas eu dava aula aqui, uma garotada super inteligente, super esperta, enfim, os melhores alunos que eu já tive na vida. Estavam ali, tal. Mas eu dizia: meu Deus do céu, eu estou dando aula na escola da Suíça. Eu não tinha um aluno mulato. Eu que sou mulato, embranquecido, porque tive algum sucesso profissional, mas você embranquece. Você não tem nada para embranquecer. Mas no Brasil é assim. Eu sou mulato. Eu não tinha um colega de mulatice na sala de aula. Eu era os garotos homens generosos, comprometidos. Alunos seriam capazes de morrer pela igualdade. Eu tive esses alunos. Mas faltava. Agora é outra coisa. Agora eu tenho gente que me entende muito mais rapidamente. Agora te diga, porque eles são muito inteligentes, eles são generosos, eles estavam na mesma. Mas agora a gente tem, entendeu? O racismo institucional, questão do armamento das guerras, olha aqui, a questão da indústria armamentista. A indústria armamentista que está aí, que faz suas feiras. Teve um seminário, teve um congresso de criminologia aqui. No Rio Centro. Tinha exposição de armas. Que raio de criminologia é essa? Tinha exposição de armas, era uma feira de artefatos, essas não letais que os sociólogos, criminólogos gostam tanto, né? Unificação das polícias, olha aqui. Para mim, eu não sei, vai facilitar, agora o fato é o seguinte: é inunificável. Estou parecendo o ministro Magri, né? Quando ele falou aqueles termos. É o termo dele? Imexível, ele era imexível. Eu acho que é inunificável, porque tem que ter uma polícia judiciária que se encarrega da investigação dos crimes acontecidos. E tem que ter uma outra polícia que se encarrega de uma série de outros serviços, a rondinha, o atendimento, a emergência e tal. Essas duas polícias são completamente diferentes, têm finalidades distintas, o saber deles é diferente. A polícia judiciária, o cara tem que conhecer um pouquinho do Código de Processo Penal, tem que ter umas noções lá. O outro, enfim, é uma formação, tem que conhecer também, flagrante sim, porque o flagrante é dado. Tem que conhecer, mas é diferente, entendeu? O inquérito policial vai ser conduzido pela polícia judiciária. A PM tem que conhecer flagrante. Regra flagrante, situação de flagrante impróprio, quase flagrância, essas coisas ele tem que conhecer. Mas já não tem que conhecer
os impedimentos para depor, ele não vai colher depoimento e tal, então, e também cá para nós. O sargento, outra coisa, o delegado pode ser um ótimo delegado, e ser um homem que tenha bom gosto, goste de bons alimentos, ele pode. Mas o PM, eu estou querendo dizer que um delegado com 120 quilos pode ser uma figura adorável, maravilhosa. Enfim, o sargento com 120 quilos tem que ficar numa atividade mais, né? A ronda já não é, entendeu? São coisas diferentes no cotidiano. A gente tem aí uma constelação de problemas, mas eu acho que é inunificável. Se unificar, vai ser Polícia Unificada, Departamento de Polícia Judiciária, Departamento de Policiamento Ostensivo e Polícia de Ordem Pública. Melhorou? Facilitou? Se vocês acham que isso aqui, tudo bem, mas vai ter que ter as duas. E, claro, esses presos aí, eu sou, enfim, totalmente solidário, é um absurdo, essas prisões são os abusos, essa coisa do que, enfim, essa demonização dos black blocs, aquele black bloc que impediu que o policial continuasse a tratar o velho professor como um inseto, com aquela coisa e tal, estava agindo em legítima defesa, estava ali dentro do direito de resistência, que é um direito de qualquer democracia constitucional. Tem livros brasileiros que acham que ele já está na Constituição, tem outros que ele está implicitamente, outros que acham que não, o direito de resistência existe. Prisão para averiguação é uma prisão ilegal, cabe resistência perante ela. O direito de resistência tem que ser visitado, muito visitado, quando o estado de polícia cresce, entendeu? Então, a única coisa que eu acho é o seguinte, a minha opinião, infelizmente, eu acho que todo preso é político. Eu não faço essa distinção. Só agradecendo muito a presença dos professores Nilo e Vera, e a presença do Eduardo, que é mestre de Direito Penal aqui pela UERJ, que aceitou esse convite de última hora. Eu queria só passar a palavra para a Fernanda, que é mestranda em Direito Penal aqui, e possibilitou essa articulação nossa da representação discente com os professores Nilo e Vera, trazendo esse direito penal crítico e combativo para cá, para a gente fechar. Bem, gente, obrigada pela companhia de vocês até agora, até essa hora. Essas manifestações trouxeram certamente pautas duvidosas, como a redução da minoridade penal, ou mesmo uma pretensa impunidade, elas também alavancaram discussões importantes, como a internação compulsória, como as reposições promovidas por causa dos mega-eventos e a desmilitarização da polícia. Que essa discussão não se extingua aqui. Que a gente continue pensando nisso e acompanhe a luta da companheira Sininho, como ela disse mais cedo. Obrigada a todos e até breve.